E aí, galera do Alfinete, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Viquinho, assunto hoje, para quem assistia Exterminador do Futuro lá atrás, né? A É, gente isso falava aí. muito da. Como é que era o nome da IA do Exterminador do Futuro? Skynet, a A Skynet, Skynet, pessoal, Skynet, né? Skynet. E hoje a gente vai falar de uma. Hoje vai ser tipo o Casemiro React, né? Isso, o React do Coffee, Isso React do aí, o Coffee, React do React Core. do Coffee, isso aí. E aí, pessoal, a gente pegou uma matéria recente da BBC desse mês agora. Nós estamos aí. Deixa eu ver que dia é aqui, Vico. Dia 7 de Hoje, junho nós 7, estamos, né? 7 de junho, Isso. mais E aí nós vamos pegar uma matéria agora de 3 de junho. Realmente o tema é sério, né, Vinícius? A é gente brinca aqui sério, sobre não, isso tudo, mas tem um fundo de verdade aqui que a gente tem que tem. discutir com vocês. Aproveitando, né, por que que nós estamos nessa thread e quem falando um pouquinho do curso de OpenAI, né? Então, vinculando essas notícias, assuntos, esse curso aí que o Koff tá montando para vocês. Exatamente. E aí, Vinícius, Chris Wallace, ela é uma repórter de tecnologia da BBC, trouxe essa matéria com capa, né, bem apelativa, chamativa, né? Porque Isso. especialistas dizem que a inteligência artificial pode levar à extinção da humanidade. Então, E, vinculando um pouco a brincadeira que a gente fez antes ali da Skynet, né? Tem alguns argumentos bem sérios, pessoal, que a gente vai ler aqui. Parece brincadeira no início, mas eles têm o seu fundamento. E aí, ah, isso é um alerta, né, pessoal, que os especialistas, né, os chefes da OpenAI, né, e da Google DeepMind falaram sobre isso, né? Então, é um assunto que eles já pautaram. Inclusive, teve uma pausa aqui que a matéria comenta lá, que o Elon Musk assinou lá atrás, pedindo um pouco um break nos estudos, né, Vinícius? isso. E aí, pessoal, agora vem um pouco mais com força essa declaração, porque, ó, vejam que teve uma manifestação, né? Então, em frente, né, o Center for AI Safety, né, ou Centro de Segurança Artificial, né, por assim dizer, que é responsável por olhar para essas pesquisas e desenvolvimento que tem sede lá em São Francisco. E aí, pessoal, o argumento principal é esse aqui, ó, mitigar o risco de extinção pela IA. Então, Forte, né? então, Forte. criação de uma agência, né? Como foi uma regulação lá na época do programa nuclear por vários países, Isso. né? E a gente possa discutir, acompanhar, entender essas pesquisas e escalas, porque a gente vai entender os argumentos aqui, né, Vinícius? O Exterminador do Futuro é da nossa época, né, Kleber? A gente vai entregar a nossa idade, mas o que nós achávamos naquela época que era utopia, dentro dessa reportagem, nós começamos a ver que, cara, olha só, há 30 anos atrás, né, sei lá, 25, 30 anos, não me lembro que ano que é o Exterminador do Futuro, já rolava mais ou menos isso. Porque o grande medo do Exterminador do Futuro era a Skynet dominar o planeta, né, e acabar com a comunidade. As pessoas virarem reféns dos robôs. Então, agora os argumentos vão nos dizer bastante pra gente por que eles têm medo, mas calma lá, né, gente? No final a gente vai ver que também tem alguns contrapontos aí que batem essa preocupação aí dentro da matéria. Vamos lá. Perfeito. Então, o Sam Altman, né, que é da OpenAI, e também o Demis Mantenedor, né? é, Chat GPT. Azabes, que é o cara do Google DeepMind, que seria o Ah, concorrente, né? Eles apoiaram a declaração, então, que foi enviada, né, pelo Centro de Segurança ali de Inteligência Artificial. E o texto, né, o que que ele trata aqui com os cenários que poderiam ser de catástrofe, de problema, né? Então, primeiro que eles justificam, e pode acontecer realmente, as IAs podem ser armadas, né? Então, por exemplo, a gente está no aeroporto lá, ou uma estrutura de ferramentas para descobrir drogas, ou combate ao isso. narcotráfico, né? Qualquer coisa que trabalhe também com armas químicas, então, porque hoje já tem aqueles robôs antibomba, por exemplo, que são controlados Isso. humanamente, né? Mas que isso pudesse ser um futuro da evolução da tecnologia. Já tem empresas que trabalham isso, tá, pessoal? Isso aqui não é ficção Uhum. científica, tá? E isso poderia nós termos o problema de a IA ter controle de mecanismos de arma, tá, pessoal? Então, que é exatamente o que a Skynet tinha lá atrás, né? Controle do Exato. armamento militar americano, né? Isso aí. Só E que a uma. desinformação. Pode falar, É o mas. que eu ia falar, né, Gabriel? A desinformação gerada, e aí é uma coisa que o Elon Musk vem batendo muito forte, né, no esquema da fake news, né? Se entregar isso para a mão da IA, né, ela pode acabar com uma sociedade, com um país.
porque as decisões, ele disseminar as decisões, as tomadas de decisões coletivas. O que, que ele quer dizer com isso? Que o pessoal pode repassar agora todas as decisões para a IA e ela mesma vai conseguir levar, dependendo para onde ela tem a tendência dela, vai acabar com o bom senso, vai acabar, né, com tudo aquilo que o poder humano tem de relevante. Então, o Elon Musk ele vem batendo muito forte nesse esquema de fake news. O Twitter ele vem sofrendo bastante mudanças em relação a isso, e é por isso também que ele é um dos grandes como é que nós falamos? Opressores, né, da IA assim, nesse momento para dar uma segurada. E aí, pessoal, aqui a gente tem uns argumentos que são bem ruins contra nós, né? Porque na tendência a IA vai ter capacidade de processamento muito melhor que a nossa, né? Que a mente humana. Então, poderiam ser criados áudios, vídeos, imagens e informações que o ser humano poderia, inclusive, acreditar que eram verdadeiros. Exato. De tão grande seria a capacidade da IA de gerar esse tipo de material. Então, poderia gerar, inclusive, incidentes internacionais, né? O poder da IA de aí se tornar concentrado em poucas mãos, né? Não que hoje o mundo já não tenha esse problema, mas os próprios regimes, né, teriam valores restritos por vigilância generalizada, né, ou censura opressiva. Então, cada vez mais a IA ficar na mão de poucos. Aí, a gente está falando de um dos caras, inclusive do Elon Musk, do Bezos, da AWS, outras pessoas que vão deter cada vez mais o poder, e isso pode gerar um modelo até ditatorial. Então, Isso aí. é um medo. E o enfraquecimento, né? A qual, e aí a gente tem um filme bem legal, né? Que a gente não assistiu, o Wall-E, né? Que ele vai para o espaço, aquele robozinho, e daí lá tem aquela navezinha que os humanos engordaram um monte, né, pessoal? Porque eles usavam a máquina para tudo. E aí os humanos se tornaram extremamente dependentes da IA, né? Então, um cenário parecido com o Wall-E. E aí, pessoal, a gente tem vários argumentos aqui, né? E, por exemplo, o pessoal, o Hilton, né, vejam, o da Universidade de New York, né, falando que eles são os padrinhos da IA, né, e eles Sim, falam que, inclusive ganharam o prêmio Turing, que isso também poderia ser possível, justamente porque é um cenário onde o ser humano hoje já é dependente de alguns modelos, inclusive de IA, né? Então, exato, hoje a gente exato. já tem automação de GPS, a gente já tem hoje modelos de navegação que são baseados por isso, a gente tem o nosso modelo diário de trabalho já é controlado aí por segurança de perímetro baseado em IA. Então, hoje já estamos próximo indo por um caminho desse, né? O GPS eu fico meio assim, né, cara? Porque eu tô aqui no meio do Rio de Janeiro, eu não levo muita fé, ele vai que ele me larga no meio da comunidade lá, fico meio preocupado. Mas aí, como nós falamos lá no início, gente, tem todo o argumento e existe o contraponto, né? E aí Contraponto. o professor Lecam, que trabalha na Meta, ele falou, cara, isso é exagerado, é apocalíptico, é para gerar desconforto. E ele tá bem, ele se mostrou assim, consternado porque os pesquisadores, né, os caras que trabalham com IA, ter esse tipo de reação deles que trabalhava profecia, né, em relação a isso é meio constrangedor, né, embaraçoso, porque eles entendem que a IA não é a funcionalidade principal dela fazer esse tipo de movimento, né? Então, Perfeito. quem defende fica mais ou menos assim. Isso aí. O Erwin Narayanan, né, que ele é um cientista de computação da Universidade de Princeton, ele fala também, né, que hoje nem de longe a IA tem essas capacidades, né, para esses riscos se materializarem, né? E isso pode desviar a atenção dos danos a curto prazo da IA, inclusive ele. Então, isso é um ponto também que a gente acaba enfatizando demais essas notícias muito calorosas, e isso pode tirar um pouco o foco da pesquisa e assim por diante. E aí, pessoal, um ponto importante que os avanços, né, da IA, Elizabeth Reinieres ali, também do Instituto de Ética de IA de Oxford, ela fala que, né, que esses avanços elas vão dar escala, né, na decisão automatizada. Isso é um pouco, não pode ser tendencioso, não pode ser discriminatório, não pode ser excludente, não pode ser injusto, né? Então, esse tipo de coisa a gente também tem que cuidar para que a gente não vá para um modelo único, né, de tomar a decisão, e que a gente tem que cuidar para que essas fake news, não sei se é fake news, mas esse tipo
Informação. de informação não cause mais problema nas pesquisas, no andamento e nos avanços, né? E aí que ela fala que esses avanços eles podem impulsionar, né, um aumento exponencial no volume e na disseminação da desinformação, né? Então, fraturando, né, a realidade e corroendo a confiança do público. Então, a gente já tem hoje várias pessoas que já têm um medo tomado sobre uma realidade como essa. A gente já viu vários relatos de americanos que têm aqueles bunker em casa, né, Vinícius? Esperando uma Sim. terceira guerra mundial. Então, gente, tem ser humano Relaxa. com toda forma de imaginar esse tipo de situação, então a gente tem que também tentar evitar né, esse tipo de alarde, né? E é o que ela fala ali é bem interessante, né? Porque a IA, ela é construída por seres humanos e os humanos estão transferindo, né, os seus pensamentos para a IA. Então, se você pegar um ser humano que é maluco e transferir para a IA, ele vai criar uma IA maluca. É isso Mas aí. se pegar, né, pessoas que treinem ela de uma forma correta, com o intuito do bem, ela vai fazer o bem, né? Falamos da pausa, né, pessoal? Aí pedindo Isso. pelo Elon Musk, entre outras pessoas, né, que até a gente entenda como isso vai acompanhar. Pô, o próprio OpenAI se manifestou contrário um pouco, né, em relação a isso. Tem essa proposta de criar essa agência internacional, né, como foi a da energia atômica, né, para acompanhar esses estudos, né? E aí, pessoal, um ponto importante que a gente tem que ter em qualquer ponto de visão dessa discussão a favor ou contrário é que recentemente, né, e isso é um ponto que a gente não pode perder o foco, e esse é um ponto bem importante até que o Sam Altman, que é um dos executivos-chefe da Google ali, a IA ela começou a ajudar pessoas paralisadas a andar, né? E descobriu Uhum. novos antibióticos. Então, isso, pessoal, é que a gente tem que ter o foco na IA realmente, né? É, exato. Então, a gente não pode achar que também ela vai relacionar o mundo, a gente não pode perder o cuidado de ter um órgão que olhe para isso e que seja controlado esse tipo de evolução, mas a gente não pode perder o foco que esse tipo de estudo, esse tipo de tecnologia se a gente transferir o nosso conhecimento, a nossa capacidade de arte, de música, e o nosso modelo pacífico de viver no mundo, porque em grande maioria o ser humano é pacífico, né? A gente pode ter uma grande evolução e o ser humano pode ganhar muito com a tecnologia, né, Vinícius? Exatamente. Porque é bem isso que está acontecendo. Sabe? Hoje, ela não está preparada para ter essa escala que o pessoal tá dizendo que ela vai ter. Não, não é assim. Então, talvez o futuro ninguém sabe. O futuro ninguém sabe. A gente sabe que ela está evoluindo, todo mundo está investindo nisso. Mas o que nós temos que ter cuidado é com essa generalização, e aí ele fala ali no final, né, que as pessoas vão começar a ficar preocupadas por causa de riscos, vão começar, e isso pode afetar o quê? O que o Kleber falou ali atrás. As coisas boas que é atrás, né? A descoberta de novos medicamentos, né? A ajuda de pessoas com deficiência. Então, tem que ter cuidado. Eu acho que sim, né? Ele fala, o governo ele fica analisando, nós temos que ter no mínimo uma vigilância sobre o que está sendo feito com a IA, como o Câmbio falou no início, junto com teve com as armas nucleares, etc., tudo para cuidar, mas os estudos não podem parar, né? A evolução da tecnologia não pode parar. Então, gente, que isso já está. E olha que legal, né? A IA ela já virou uma questão lá do G7, né? Do Japão, né? Para Isso apresentar. aí. Então já virou um assunto de chefes de Estado, né, para ganhar, para ver como ela ganhou importância nos últimos tempos e vem ganhando cada vez mais. Isso aí. Então, Então, ela. O Rich Sunak, né, ele vai levar para o G7, né, É, essa é, discussão. E aí, né, pessoal, para a gente regulamentar, pensar nas barreiras, pensar nas políticas, né, e até como criar mecanismos de defesa, né, para isso, para que evitar que ela, como a Skynet, assuma o controle das armas, né, nucleares e mísseis, assim por diante, para que isso seja regularizado e pensado num modelo que seja sustentável, né, pessoal? Então, a gente quis trazer para vocês esse tipo de artigo porque muitas vezes a gente pensa na inteligência artificial como algo que está avançando bastante e realmente está, mas a gente esquece de falar um pouquinho dessa questão também que traz o medo da civilização para
pro estudo. Mas, como o Vinícius comentou, a gente não pode deixar que a evolução pare por causa desse tipo de coisa. A gente tem que criar, sim, mecanismos para nos proteger e também regulamentar toda essa revolução que a IA está trazendo na sociedade, né, Vinícius? Exatamente. A era do medo acabou, né? Vamos lá, vamos para frente, né? É isso aí. Vamos evoluir com cuidado, com parcimônia, mas nunca deixar de evoluir. Vamos embora. Perfeito, gente. Então, espero que tenham gostado desse react, né, do Coffee. É, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Eu Vamos gostei fazer disso. mais. E aí, galerinha, não se esqueçam, logo menos aí nas redes sociais, tá vindo mais conteúdos aí sobre o curso de OpenAI, né, que tá chegando. Não deixem de consumir esses conteúdos e até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu. Valeu!